Eu gosto muito deste capítulo aqui, desse contexto, queridas irmãs e irmãos, porque aqui retrata de um culto ininterrupto na glória. É o culto da glória, eu costumo dizer. E a igreja, quando reúne em seu culto na terra, irmãos, a glória que é devida ao Senhor, que esses anjos, arcanjos, querubins e serafins adoram ao Todo-Poderoso dia e noite, ele se une ao culto da terra. E a glória que você manda para ele, que você adora, que você exalta, que você engrandece, que você deixa tudo para estar aqui num momento como esse. Esse culto vai direto, se unindo ao culto do alto, ao culto ao eterno. Irmãos, pensa entre céu e terra, glória, onde os ares da igreja é liberado. E eu sei que você sabe que muitas vezes o reino espiritual intenta contra a obra do Senhor e vem para os ares da igreja comitivas malignas, satânicas, para impedir você de adorar, para impedir o povo de estar focado na adoração devida ao Senhor. E quando começa muita andação, conversação, pessoas dispersas, você pode ter certeza que se não é um caso de necessidade ou de vida ou morte, pode ter certeza que existem outras distrações espirituais. E do alto mandam servos e dardos para retalhar a sua adoração. Mas quando a igreja está focada em um momento único, solene, específico, no intuito de realmente lhe dar toda a honra e toda a glória, todo louvor, eu não sei para você, irmãos, mas para mim não existe culto ruim, não existe culto chato, não existe, esse culto está estranho, está pesado. Não tem, pastor. Sabe o que tem? O que eu trago para oferecer. Quando eu trago algo pesado, quando eu trago algo ruim, quando eu trago algo estranho, esquisito, é isso que eu quero oferecer ao Senhor. Essa carga de energia aqui, de mim mesmo como pessoa, os outros sentem. E nos ares se instauram, muitas vezes nos ares, eu estou dizendo, comitivas que vêm para retalhar mesmo você que está disperso, ou às vezes eu. Então, queridos irmãos, existe o culto que eu trago para oferecer. Mas ainda bem que tem alguém que tem visão. Ainda bem que tem alguém que está focado. Ainda bem que tem crente, tem irmãos que está ligado no mistério e num verdadeiro clamor de mente, de alma, de espírito, e manda essa adoração verdadeira para o alto. Aleluia! Oh glória! E esse seu culto, irmãs e irmãos, se une ao culto do alto, ao culto da glória, ao culto do céu. E é glória que sobe, aleluia, é glória que desce, é presença que nós glória sentimos, a Deus. é algo assim extraordinário. Nada fica nesse plano. O Senhor opera, traz milagre, devolve bênção. Aleluia. Senhor, alcança quem está lá em casa, quem está no emprego, os pedidos de oração. Sabe por quê? Nós focamos um culto diferenciado. E é por isso, irmãos, que esse culto não volta nunca mais na história da nossa vida. Só um dia na eternidade o céu há de nos revelar a glória, a presença, o mover, o milagre que Ele faz no momento como esse. Se tivesse uma, duas pessoas, é um verdadeiro culto, um verdadeiro show de honrar ao Senhor da mesma forma. Aleluia! Oh glória! E eu amo isso. Agora vem comigo no raciocínio. Quando nós vemos Deus falando com Abraão, o Senhor descia para falar com Abraão.
Quando você vê lá no Éden, o Senhor descendo no meio do dia para falar com Adão. Aleluia. Quando você vê o Senhor descendo para falar numa nuvem com Moisés. Ah, que coisa linda. Você vê quando o Senhor senta debaixo de um carvalho para falar com Gideão. Você lembra disso? Você lembra lá em Josué quando o Senhor desce como um príncipe do exército do céu, com espada nua desembanhada, capítulo 4 e 5, para preparar o povo para a primeira guerra que o povo de Israel enfrentaria na história das suas vidas? O Senhor desce como um príncipe pessoalmente. Aleluia! E muitos, eu não posso delongar muito para não passar do nosso tempo. Você vê quando o Senhor desceu para falar com Maria, o anjo desce na presença teofânica do próprio Deus, do próprio Senhor, e fala com ela: salve, agraciada. Não é? Oh, aleluia! Quando o Senhor aparece para muitos dos discípulos, irmãos, por todos os homens da Bíblia, na história da humanidade, dentro dos séculos e séculos que passaram dentro da palavra de Deus, eles tiveram o privilégio de ver Deus, muitos deles ouvindo Deus. Os profetas maiores, menores, ouviram, e alguns viram a presença poderosa do Senhor descer para falar com eles. Oh glória, isso foi excepcional. Não tem valor, não tem dinheiro, não tem ouro e prata nesse mundo que pague ouvir e ver a voz de Deus falando conosco. Só, irmãos, que com esse homem aqui, João, foi totalmente, literalmente diferenciado. Glória! E vamos ver isso, porque todos os discípulos já haviam sido mortos, mortes trágicas, por não negar o nome de Cristo, mortes terríveis, por eles não achar digno de morrer igual Jesus, quiseram ser mortos diferentes. Você pode pegar a história. Agora falta só João, o discípulo amado de Jesus. É aquele que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. É aquele que tinha uma afinidade maior de todos os 12 discípulos. Todas as vezes que Jesus andava era com Pedro, Tiago e João, mas ele tinha 12. 12 era a equipe que Jesus quis ensinar sobre as Escrituras, sobre tudo que havia de acontecer antes e depois e até mais adiante. Só que os 3 eram os discípulos mais confidentes, mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Só que desses 3, João era o único de maior afinidade, maior confiança de Jesus. Aleluia! Agora sobra João, preocupado lá na ilha de Pátimos, um lugar fúnebre, um lugar terrível, um lugar onde pessoas estavam entre feras, estavam entre perigos mortais. Agora, hoje não, irmãos, hoje é um patrimônio tombado ali da humanidade, ninguém pode mexer, e muitos passam por ali como um lugar turístico, mas nessa época aqui era um lugar abandonado propriamente para as pessoas receberem sentenças de morte. Mas, irmãos, está João em um clima fúnebre, esperando o seu momento de morte e esperando que tipo de morte seria sentenciada sobre ele. Aleluia! Agora o Senhor não desce na nuvem, o Senhor não vem e senta do lado, o Senhor não vem e cria outras circunstâncias igual dos outros anteriores, não. Sabe o que acontece, irmãos? Eu acabei de ler aqui, depois destas coisas, eu vi uma porta aberta no Glória céu. a Deus. Aleluia. Coisa linda. E uma voz falava assim: sobe, João, sobe, sobe, João. Irmãos, isso é impressionante. Porque ao invés do Senhor descer para falar, o Senhor leva ele em espírito ao trono, a glória, a cidade santa, e o faz revelações para todo o tempo vindouro.
único, maior privilegiado da história, a ter momentos exclusivos cara a cara com Cristo. Oh, aleluia! Meu Deus, foi muito especial para João, porque assim o Senhor teve um momento de confortar a dor da alma angustiante e também de fazer ele entender que valia a pena passar por aquele momento fúnebre, mas o Senhor anestesia aquele momento dele, levando em glória e registrando coisas por todo sempre. Olha que privilégio, irmãos, que coisa mais linda. Ele está falando assim, depois destas coisas. Que coisas são essas, igreja? Ele havia tido experiências vendo Jesus, e desce detalhes desde o capítulo 1 para Jesus. Depois o Senhor fala para ele: agora você vai escrever 7 cartas aos 7 anjos da igreja da Ásia. E ele vai escrevendo, escreve agora para todos eles. E depois ele vem no capítulo 4 e fala: depois destas coisas, experiências vividas cara a cara com o Senhor, aleluia, levando palavras específicas para toda a Ásia. Que coisa mais tremenda. Agora ele tem uma oportunidade de, em glória, ele ter um momento de aconchego para ver como era o trono do próprio Cristo, que andou com ele na terra, que o ensinou, que o discipulou, que o capacitou, aleluia. E ele vai dizendo: ouvi a voz como de trombeta. Olha que impressionante. Trombeta aqui, irmãos, está ligada a shofar, se refere a shofar. E shofar significa, não recordo se é no hebraico ou no grego, significa som muito alto. Aleluia. Então ele está dizendo que ele ouve a voz como de trombeta, como de um som muito alto, o convidando, quando ele vê uma porta aberta no céu e convida para ele entrar. E em espírito ele é levado. Olha que coisa mais profunda. E o Senhor fala: olha, João, você vai escrever tudo, eu vou te mostrar coisas profundas, que depois destas coisas devem acontecer. Então ele é arrebatado. Mas agora ele começa a ver um cenário. A cena era impressionante, deslumbrante. E ele começa a ver: eu vi um trono no céu. Naquele trono tinha alguém assentado sobre ele. E aquele que estava sentado tinha a aparência de uma pedra de jaspe, de sárdio. Irmãos, o trono em si está significando autoridade, poder e honra. Ele contempla ali, olha só, a história. Contempla que a história, o universo não está sem o controle e o governo do próprio Deus. Quando ele está se referindo ao trono e vê um assentado sobre o trono, esse texto está dizendo para nós: a história e o governo do mundo e do universo está na mão dele. Ele governa. Oh, aleluia. Mas aí ao redor do trono ele está vendo assentado, tinha aparência semelhante de uma pedra de jaspe. E às vezes eu não quero ser tão detalhista, sabe? Mas às vezes eu gosto de ver o que é que esses detalhes nas entrelinhas traz para nós. E jaspe quer dizer um branco translúcido, um branco puro e cristalino, representando a santidade de Deus. Mas ele faz alusão também a uma outra pedra, que é o sárdio, a sardônica, que é um vermelho vivo, representando o juízo de Deus. Isso é muito profundo, igreja, para nós, porque diante do trono ele governa, ele rege a história, o universo. Olha só, dentro da santidade, da soberania, do seu poder, com o juízo de
Deus é santo e é justo sobre o trono. Que coisa mais profunda, querida igreja. Eu disse que eu vou correr. Aleluia! Mas ele continua dizendo ainda mais que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Pedras específicas, irmãos, caríssimas no mercado. E há quem ainda se orienta a pedras como um Deus, sendo que as pedras, na verdade, fazem parte do cenário de Deus. Olha que coisa mais linda. A arco-íris, a esmeralda, representa graça, misericórdia, aliança, que Cristo nos justificou, a graça que antecede os julgamentos. Olha que representatividade que existe na glória. Olha só, irmãos, ao redor do trono havia também aquele que está sentado sobre a aparência de pedra, jaspe, e também um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Mas aqui ele continua dizendo, ao redor do trono havia também 24 tronos. Pensa, irmãos, aquele resplendor todo, aquele trono lindo, especial, maravilhoso, um assentado sobre o trono, mas ao redor mais 24 tronos, e também 24 anciãos assentados sobre esses tronos. Irmãos, olha só, vestidos de brancos com coroas de ouro na sua cabeça. Evidência, está dizendo que do trono também saía relâmpagos, vozes e trovões. Quando fala relâmpagos, vozes e trovões, está evidenciando o juízo e a ira de Deus. Quando eu falo a graça que antecede os julgamentos, fala antecedendo essa evidência dos juízos e da ira de Deus que vem se derramado, mas ainda vai se derramar sobre a terra. Isso aqui é muito profundo, igreja, porque a igreja participa desta glória. Quando você adora aqui, a glória também é dada lá. E a glória de Deus se une entre céu e terra, como eu já disse. E esse resplendor, irmãos, aleluia, vem sobre a igreja caminhando sobre a terra. Oh meu Deus, que coisa mais linda! Diante do trono tem esses tronos, 24 tronos com 24 anciãos. Irmãos, isso representa as 12 tribos de Israel e representa também os 12 apóstolos, discípulos de Cristo, e juntos simbolizam a igreja triunfante, militante de todos os tempos, a igreja do Velho, do Novo Testamento, que luta pela causa de Cristo na terra. Os que já foram, os que estão aqui, irmãos. A nossa representatividade no céu é linda, é poderosa, aleluia. Olha só que vai dizendo mais, que do trono, ao redor do trono, aleluia, saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Isso aqui, irmãos, eu gosto muito quando nós olhamos para essas 7 lâmpadas, simbolizando, se referindo aos 7 Espíritos de Deus. Fala da multiformas, da multiplicidade de formas do Espírito Santo atuar na igreja, do Espírito Santo atuar pela noiva e do Espírito Santo atuar pela terra. Oh, irmãos, o Espírito Santo é o Deus que caminha conosco na terra, e Ele opera milagres. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele está diante de Deus representado como as 7 lâmpadas que ardem em fogo. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, o Espírito Santo, Ele é sábio, e é tudo aquilo que nós precisamos como fogo, aquele que vê todas as coisas, consumidor contra os ímpios e santificador dos santos. Não subestime a presença do Espírito Santo na sua vida. Não subestime a presença dele no teu emprego, na faculdade, aonde você for. A presença
presença dele é indispensável em todas as áreas da nossa vida. Oh, aleluia. Olha, irmãos, vai prosseguindo aqui, está dizendo, olha só, o versículo 6: diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro. Irmãos, 85% da palavra de Deus é simbólico, 15% é literal. Então, quando nós vemos todas essas simbologias todas, muita gente fala para mim, não, eu não leio Apocalipse, eu morro de medo. Não, irmãos, Apocalipse, ele me aproxima do céu. O Apocalipse me ensina a ser fiel ao Senhor em tempos complicados, em tempos que muitos estão se apostatando do verdadeiro Evangelho. Aleluia. Olha só o que está dizendo: havia algo parecido com um mar de vidro. Ah, meu Deus do céu, o que era isso? Relacionada à própria palavra do Senhor. A palavra, ela é representada em glória como um mar de vidro, simbolizando também, está ligada ao verbo, o poder santificador e purificador do Cordeiro, em quem os santos lavam as suas vestes. Aleluia. Eu sei que Deus está falando ao teu coração. Eu sei que está acontecendo aí, muitos pensamentos para você mudar a realidade do seu culto pessoal, sabe? A sua espiritualidade não tem nada a ver com a placa da igreja, não tem nada a ver com o seu cargo que você atua na presença de Deus. Aleluia. Não tem nada a ver com ministérios, tem a ver com o meu espírito conectado ao céu para o adorar, o servir e o exaltar. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão preocupados com cargos, agendas e corre, vai daqui, vai dali, mas a própria espiritualidade não exerce mais. Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus poderoso. O nosso culto precisa ser especial para o Senhor. Aleluia. Vamos prosseguindo aqui. Olha o que vai dizendo aqui, irmãos. Isso aqui para mim é muito profundo. Oh, aleluia. Mar de vidro, claro como cristal. No meio, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cheios de óleo. Tem Bíblia que fala por diante e por detrás. Aqui está falando por frente e atrás. E esses 4, aleluia, 4 seres viventes está se relacionando o quê? Aos querubins. Irmãos, é algo muito grande. Serafins. Serafins vem de 6 asas. Querubins, os de 4 asas. Anjos, falando de asas, normal, 2. É só para os irmãos entenderem um pouquinho. Então aqui está relacionado aos serafins. O primeiro era semelhante a um leão. Segundo, semelhante a um touro. Terceiro, rosto de homem. Quarto, era semelhante a uma águia voando. Querida igreja, olha o que diz aqui do primeiro: semelhante a um leão. Quando você lembra do leão, você lembra do quê? De poder. Ele é o rei da natureza, não é? Uma força extrema, mas relacionada ao poder que ele tem na cadeia dos animais mais fortes. Olha só, quando você vê o segundo, está falando aqui de touro, mas a maioria das Bíblias está falando sobre o bezerro. O bezerro é muito usado na força para o trabalho, não é? Então ele está relacionado à força. Olha só, o terceiro está falando o rosto de homem. E aqui está relacionado ao homem como a inteligência. Olha só como a palavra de Deus é muito atual para os nossos dias. Coisa linda. O quarto animal está falando da águia. E a águia está falando de velocidade. Então nós temos poder, força, inteligência e velocidade na adoração dos serafins diante do trono. Vamos clarear aqui para os irmãos entender bem. Irmãos, está falando que eles são cheios de olhos, por diante e por detrás. Sabe o que é isso? A atenção
ininterrupta na adoração diante do Todo-Poderoso. Isso é muito especial para nós, porque como está sendo a nossa adoração nos nossos cultos, já que o nosso culto se une ao culto da glória. Aleluia. Irmãos, eles voam de um lado para o outro, com duas asas cobre o rosto, com duas asas cobre os pés, falando de respeito na santidade, na adoração. E com duas asas eles voam de um lado e de outro ao redor do trono, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Oh, irmãos, enquanto isso, na frente, ao redor do trono, tem 24 tronos com 24 anciãos, e eles têm coroas de ouro, aleluia, falando da grandeza, do poderio, da soberania do Senhor também. Eles têm coroas de ouro sobre a sua cabeça, e eles lançam as suas coroas e se inclinam ao pé do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, e adora e fala: digno és de honra, digno és de glória, digno és ao que era, o que é, o que é de ser, aquele que venceu para sempre, de século em século. Que adoração é essa? Que coisa linda é isso, irmãos. Oh, aleluia. Eles adoram, eles engrandecem o nome do Senhor. Eles são seres viventes, criados para adorar e guardar o trono do Senhor, com velocidade, com inteligência, com força, com poder e com atenção ligada ao Senhor. E assim precisa ser a igreja do Senhor. Dar a Ele toda a força, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Usar de toda a força para você estar ligado nele. Dizem que o céu é tomado à força, não é? É porque nós deixamos tudo para trás que vão ficar por aqui mesmo, para que nós, na força do Senhor, possamos adquirir o céu. Igreja, todo lugar que eu passo eu falo isso. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós não morreremos, a não ser que Deus queira te levar antes do arrebatamento. Mas nós somos a igreja que a qualquer momento nós vamos receber. Aleluia, eu creio, Jesus. E a qualquer momento nós estaremos ao encontro dele nos ares para estarmos em glória numa grande ceia nas bodas do Cordeiro. E eu e você vamos conhecer esse cenário que João descreve para nós com autoridade, com sabedoria, com grandeza. Irmãos, não tem palavras para descrever isso aqui. É profundo, é muito profundo. Aleluia. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas que estavam cheias de olhos. Em volta e por baixo, de dia e de noite, eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glórias e honras, ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do trono, adoravam ao que vive pelo século dos séculos, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade elas existiram ou existem e foram criadas. Adoração, Deus. Adoração verdadeira ao Senhor. Você não perde de estar na presença de Deus. É registrado tudo em glória, igreja. Ele registra tudo. Aleluia. E Ele também não fica devendo nada para ninguém. E a bênção dele desce. Tem mais. Aqui no Apocalipse está dizendo que as nossas orações, elas são
colocadas dentro de uma salva. Elas são recolhidas pelos anjos do Senhor que vêm para o culto também. E são levadas diante do Senhor. E elas são colocadas dentro de uma salva de ouro. E os anjos ali misturam com incenso, que é um perfume que só tem lá na glória. E aquele perfume, aquele aroma, sabe? Aquele cheiro suave sobe às narinas. Oh, aleluia! Do Todo-Poderoso. E quando ele sente aquele cheiro suave, aí sim, irmãos, ele tem prazer de honrar, ele tem prazer de operar, ele tem prazer de devolver sua resposta de oração. Glória! E é por isso que ele não te despede de mãos vazias, de nenhum culto. E tem oração que às vezes não é o momento ainda de Deus responder, mas está em depósito. A qualquer momento desse que você mais precisar, você vai poder sacar o teu depósito em glória. Aleluia. E o Senhor vai te honrar na terra. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te sustente e te ajude a todos os dias com alegria a lhe oferecer um culto especial, a trazer de casa. O nosso culto começa, sabe que hora, irmãos? Irmãos, a hora que a gente abre os olhos de manhã, que você começa agradecendo, adorando, exaltando. Oh, aleluia! Nosso culto começa cedo, passa todo dia, traz um culto verdadeiro em comunhão com os santos, e ele recebe em glória, se unindo ao culto da glória, o culto da eternidade. É glória que sobe, é glória que desce, e é respostas que acontecem, é livramento de morte, é o Senhor dando livramento de acidente, de perigos, livrando do olho maligno, do animal, livrando da obra maligna, livrando de demônios e guardando a igreja do Senhor.